é difícil a gente não usá-lo, né? Então, acho que a gente tem que compreender dentro do jornalismo dois momentos. Um primeiro momento que são as relações internas, né? Então, assim, aquilo que ocorre no espaço da redação, e também as relações externas, ou seja, né, o que ocorre fora. Então, quando a gente tem essa perspectiva das relações internas, que eu estou dizendo, né, a gente vai se irritar como jornalista, a gente vai se satisfazer, né, a gente vai acabar encontrando outras possibilidades que poderiam ocorrer, né? Então você, do simples fato, não só em relação à notícia, né? Mas o simples fato de você orientar, por exemplo, né? O meu trabalho é de editor, né? Eu sou editor-chefe, mas então no trabalho de edição, né? Quando você chega e fala para um repórter, né? Ou você orienta uma pauta e diz assim para o teu colega, né? Olha, a pauta poderia ter caminhado assim, assim, assado, né? Ou você dizer, não, olha, a matéria que você entregou não é uma matéria que diz muita coisa, né? Então, claro que você vai gerar uma reação ali, né? Que você vai compreender o que aquela comunicação não verbal disse, né? Então, se você falar para um outro colega, né? Para um produtor, né? Televisão é um esquema muito... é uma engrenagem, né? Então, qualquer peça que falhe nessa engrenagem, ela acaba complicando todo o sistema e todo o produto final. Então, quando você fala, por exemplo, eu acho assim, né? Quando você fala para um produtor, por exemplo, que a matéria poderia ter caminhado por outro sentido, ou que o exemplo que ele consegue trazer ali na matéria não é um exemplo que corresponde ao que você está dizendo, ou que você está querendo dizer, ou que você pretendia dizer, né? Então, essa percepção dele, se ele fala assim, fica com aquela cara de tipo, que você faz a leitura, puxa, né? Ah, é fácil falar, né? Agora tá tudo feito. Ou, nossa, aquela cara de lamentação, não percebi isso, né? Ou o repórter, quando você fala, olha, sua matéria não era bem isso, você esqueceu de perguntar aquilo, você deveria ter enfrentado, né? Claro que com argumento, uma situação X diante do seu entrevistado, você vai ter essas reações. Então, você vai ter essa captação e você vai incorporar essa linguagem não verbal que está um pouco aí relacionada com o que eu falei anteriormente, da necessidade de ter uma significação nesse contexto, né? Então, isso é um ponto. Como também quando você elogia, né? Ontem a gente fez aqui, para pensar num aspecto prático, ontem não, é uma matéria que há muito tempo a gente está fazendo, a gente acabou mostrando que esta é a terceira pandemia, né, que Sorocaba, eu estou aqui em Sorocaba, então Sorocaba tem 366 anos, e aí Sorocaba é a terceira pandemia que ela está enfrentando, né, e aí, em tempos de pandemia, inclusive, só para me justificar, estou aqui sem máscara, mas estou na minha casa, estou no ambiente controlado. Então, Sorocaba passou pela febre amarela, pela gripe espanhola e está passando agora pelo coronavírus. E aí a gente fez, né, toda essa matéria, mostrando essa história, porque aí você tem durante a febre amarela e a gripe espanhola uma forte tradição de fé da cidade, onde as pessoas vão buscar na religiosidade a cura, porque você não tinha medicina avançada, enfim. E aí foi super elogiada a matéria, a equipe gostou muito. Então, quando você pega o ambiente interno e você fala, olha, que matéria, né? Que legal, que contexto histórico, enfim, você também vê pela reação da felicidade, da alegria, do sorriso estampado, né? Hoje, pelos emojis, né? Com os olhinhos cheios de coração, o sorrisinho, a bochecha rosinha ali, vermelha, né? De felicidade, de alegria. Então, você consegue ver isso na comunicação não verbal. Então, você estrutura isso jornalisticamente no âmbito interno. Quando a gente vai para o âmbito externo, né, a gente tem que pensar, então, nessas relações de comunicação não verbal, dessa linguagem não verbal, entre as fontes e os acontecimentos jornalísticos. Então, eu me lembro de algumas situações, foram poucas vezes que eu fui para a rua como repórter na TV, eu tenho 16 anos de carreira na TV, mas eu me lembro, foi muito marcante que uma vez era um sábado de plantão e eu estava na redação e chegou uma informação de um acidente na Castelo Branco
E aí eu fui com o cinegrafista, a gente foi cobrir, e chegando lá era uma história de que a família vinha dividida em 2 carros, e aí o primeiro carro que estava na frente da família, numa reta, uma reta que dá início a uma descida, tinha um radar, o carro da frente freou, eles bateram, enfim, e o carro de trás que vinha com a outra parte da família, viu o carro da frente, né, a outra parte da família, sofreu um acidente, e aí acho que o homem perdeu a mulher e as 2 filhas, se eu não me engano, no acidente. E assim, era uma imagem totalmente, né? Primeiro que é um ambiente, é um cenário extremamente triste, né? E aí eu vi, né? Eu me lembro de olhar para o lado assim e ver o senhor, que era o pai, que não sabia ainda que as filhas e a mulher haviam morrido, e ele estava ali desolado, quer dizer, então a expressão dele, né, a linguagem corporal que ele guardava naquele momento dizia muito. Isso que ele sequer sabia, né, da morte delas. Então, quer dizer, tem um acontecimento nisso. E quando a gente pensa na televisão, por exemplo, né, a linguagem corporal ela ganha muito peso, porque independentemente da construção da linguagem verbal, do texto que você vai empregar naquilo, né, a imagem é um reforço. Eu tentei achar para você, mas a gente lembra às vezes das citações e não lembra onde está. Mas assim, eu na minha dissertação do mestrado, que eu falo sobre a cobertura da televisão regional, eu acho que é o Cláudio Cardoso de Paiva, lá de Minas, que diz isso, que a televisão é o meio visual por excelência, né? Então, quer dizer, mesmo, seja lá o texto que você empregar, seja a linguagem verbal que você empregar, a imagem é um reforço daquilo, né? Tanto que quando a gente vê, eu não preciso, ninguém precisa me dizer textualmente, verbalmente, quando eu vejo a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que ali se trata do Rio de Janeiro, porque aquilo, né, já tem aquela significação, né? Nós tivemos um caso aqui em Sorocaba há alguns anos, que passou para o Fantástico, todo o Brasil, dos médicos de um hospital público aqui que batiam um ponto e não iam trabalhar. Eles iam até o hospital, batiam um ponto e saíam. E aí chegou essa denúncia na TV e foram, acho que uns 3 ou 4 meses de investimento, porque, né, você precisava dessas imagens, enfim. Aí a gente está falando de jornalismo investigativo, claro. Mas depois, quando tem toda a matéria pronta, enfim, e a repórter vai atrás dos médicos, né? Um dos médicos ela aborda na entrada do hospital, e aí ela coloca o microfone, né? E diz assim, doutor, o que o senhor tem a dizer? E ele assim, extremamente acuado, não abre a boca, e ele sai correndo, e ela vai correndo atrás dele, e aí ele vai correndo, ele corre para dentro do hospital, ela vai até um ponto, aí tem catraca, tem segurança que barram, né, a entrada, mas você vê o que? A linguagem corporal diz muito, né? E está dentro do ambiente externo, né? Então, quer dizer, está dentro do ambiente externo. Está no ambiente externo, né? Dentro do ambiente externo vai ficar muito bom com essa construção. Mas está no ambiente externo, está no acontecimento, está na fonte, né? A gente viu agora, né? Teve um repórter aí, acho que semana passada, né? Que chorou porque se lembrou da mãe que morreu de coronavírus, né? Então, às vezes, assim, você não precisa dizer nada porque a imagem é muito mais forte e quando se trata de televisão, é um apelo muito maior. Então, a linguagem não verbal, ela é muito carregada de sentidos, né? E tem uma coisa muito que a gente tenta evitar em telejornalismo, por exemplo, que é o legendar foto, legendar imagem, né? Então, você não precisa falar assim, este é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, este é o médico correndo da repórter porque é suspeito de bater o ponto e não trabalhar, né? Esse é o repórter que está chorando porque perdeu a mãe pelo coronavírus. Não, você não precisa dessas coisas, né? Então, quer dizer, claro que haverá uma estrutura verbal, uma linguagem verbal que vai, né, introduzir ali o assunto, mas que a linguagem não verbal vai fazer muito sentido e ter muito peso em alguns momentos.